Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, cheia da graça, cheia da misericórdia, cheia do favor, cheia da alegria do Senhor. Que o Senhor te encha de uma unção do riso transbordante. Que o seu sorriso seja uma luz para iluminar o seu dia, o seu caminho e a vida de outras pessoas. Porque tudo que o Senhor derrama sobre a minha vida é para transbordar sobre a vida do outro. Que semana maravilhosa, que semana abençoada, que final de semana incrível, onde eu não fiz os nossos devocionais, mas eu fui ser cheia da presença do Senhor, cheia da graça, do favor, da misericórdia, da alegria, para assim que o Senhor me capacite para cada vez mais eu possa transbordar essa unção, esse poder, esse conhecimento, essa profundidade que o Senhor tem para mim, para a sua vida, que o Senhor a cada dia mais possa nos encher com seu amor, com a sua graça. Amém? Esse final de semana eu passei por um encontro com Deus no interior de São Paulo e foi tremendo, irmãos, foi tremendo. E o Senhor falou grandemente comigo no íntimo e profundo e no oculto, assim como nós oramos aqui. E que essa unção, que esse derramado, Senhor, sobre a minha vida, eu possa com temor e tremor derramar sobre a sua vida. Receba da parte do Senhor muito amor, muito carinho, muita alegria, porque é isso que o Senhor tem para nós. Alegria, muita alegria, sorriso nos lábios que vem de dentro, um espírito alegre formoseia todo o seu rosto. Amém, meus amados? Vamos orar, vamos agradecer. Coração grato, coração sempre agradecido a toda a grandeza que o Senhor tem feito ao nosso redor. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque nós Te amamos e nós Te desejamos, ansiamos desejosamente, Senhor, mais da Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa rica oportunidade de acordarmos, de estarmos de pé, Senhor, de estarmos saudáveis, de estarmos com saúde, de termos uma casa, de termos uma cama, de termos um lar, de termos alimento em nossas mesas. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, Senhor, a unção do riso, a unção da alegria, a unção da felicidade, porque é isso que Tua palavra nos garante, é isso que o Senhor tem para minha e para a vida de todo aquele, Senhor, que Te buscam, que Te anseiam, que desejosamente querem estar na Tua presença, Senhor. Eu declaro, Senhor, um coração alegre, um coração satisfeito, Senhor, um coração sedento pela Tua palavra, um coração desejoso por Ti, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor tem feito na vida de cada uma aqui, Senhor. Declaro, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é o nosso bálsamo, é o nosso alívio, é o alívio em meio às nossas tempestades, em meio às nossas confusões emocionais, sentimentais, espirituais e até mesmo, Pai, naturais, Senhor. A Tua palavra nos alivia, o Teu amor nos acalma, nos traz paz em meio ao nosso caos interno, Senhor. Ah, Senhor, que em meio a todo o barulho externo, Senhor, interno também, Senhor, a Tua paz possa silenciar, Senhor, os ventos, as trovoadas. Ah, Senhor, que a Tua paz, Espírito Santo, possa silenciar, que nós possamos ouvir a Tua voz em meio ao caos, Senhor. Oh, doce amado Espírito Santo, acalma nossa alma, aquieta a nossa alma, para que assim nós possamos sentir a paz que somente o Espírito Santo pode nos dar. Ah, doce amado Espírito Santo, nos conduza nesse dia, nos dê direção, Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, Senhor, nos traz revelação, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor, que nós possamos andar segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, Senhor, porque quando estamos contigo, Senhor, a alegria, o sorriso, ele é inevitável, Senhor, ainda que estejamos em meio ao caos, ainda que estejamos em meio a tempestades, o nosso coração é alegre, é feliz, ele é leve, porque ele é um coração de Cristo, e um coração de Cristo não há espaço para angústias, dores, malésias, sofrimentos. Ah, Senhor, nos traz a Tua paz, Senhor, nessa semana, nesse começo de dia, Senhor, nos enche da Tua doce, amada presença do Espírito Santo. Leva a nossa mente cativa a Cristo, nossas emoções, nossos sentimentos, que todo barulho externo que nos impossibilite, Senhor, de receber a Tua boa semente, eu declaro cessados e paralisados agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Acalma a tempestade
tempestade ao nosso redor, Senhor. Acalma, Senhor, os ventos, as trovoadas, Senhor. Que o nosso coração, nesse exato momento e para todo esse dia, seja uma calmaria, Senhor. Seja como uma piscina, plenos e calmos, Senhor, para recebermos da Tua bondade, para ouvirmos a Tua doce voz. Amado Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, a sua bondade dura para todos sempre. Hoje o nosso devocional fala sobre tempestades. Tempestades internas, externas, emocionais e espirituais. O que é uma tempestade, segundo o mundo natural? É um evento natural severo caracterizado por ventos fortes, chuvas fortes, granizos e frequentemente trovoadas e raios. O que a Bíblia diz sobre tempestades? Representa o poder de Deus, o cuidado para conosco em meio aos nossos conflitos e desespero na nossa luta interior, onde o Senhor demonstra o seu poder e nos dá a paz que somente Ele é capaz. Amém? No natural, a tempestade nos traz barulho. Muitas pessoas têm muito medo desses raios e trovões muito fortes. Costumam ter piscar de luzes, apagar de luzes, a energia cai. Então vamos falar sobre essas tempestades no mundo espiritual. No mundo espiritual, a tempestade também nos assola por vários motivos, né? São muitos os motivos aos quais somos atingidos por essas tempestades. Em Marcos 4:35 diz o seguinte: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos, e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já enchiam. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que morramos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. Amém, amém. Nesse texto nós podemos observar que em meio à tempestade, em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, segundo o próprio texto, levantou-se fortes tempestades, as ondas batiam no barco. Eu imagino que o barco ficava balançando para lá e para cá. Afinal de contas, não é fácil, né? Estar no meio do mar, ali no caso era um lago, um grande lago, mas estar em meio do mar e aquela agitação toda acontecendo e você olhar para um lado, olhar para o outro e não ver saída. Eu já tive experiência não de passar por uma tempestade, graças a Deus, mas de estar ali no meio do oceano, onde você olha ao seu redor, você só vê água e escuridão. Água e escuridão. É uma imagem inicialmente bem assustadora. Imagina essa imagem com ventos, tempestade, ondas sacudindo o seu barco. Muitas vezes é assim que nós estamos. Nós olhamos ao nosso redor, nós só vemos escuridão, trevas. Trevas por todos os lados, e ao mesmo tempo a gente não vê da onde vem, mas vem porradas de todos os lados, que são as ondas que sacodem o nosso barquinho, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida espiritual, meio a angústia, dores, sofrimentos, e meio desespero de não conseguir resolver uma situação. Outros são abandonos, são lutos, são situações que fogem totalmente ali do nosso controle, né? Quando a gente fala de luto, seja qual a finalidade dele, tenha sido uma morte mesmo, ou outras espécies de luta, qual o controle que nós temos sobre isso? O que nós podemos fazer sobre isso? Na prática, nada. Então o Senhor aqui nos ensina que Ele levanta calmo, Ele não fala, Ele não discute, Ele não questiona os discípulos. Posteriormente, na sequência do texto, sim, Ele questiona sobre a falta de fé, mas Ele levanta, Ele não discute com o vento, Ele não discute com as ondas do mar, Ele não discute com balançar, com aquela agitação, Ele não discute. Ele simplesmente se levanta, calmo, sereno, e dá uma ordem: aquieta-te. Fica em paz. É essa palavra que o Senhor tem para o nosso coração. Que nós possamos levar
todo esse tormento, toda essa angústia, todo esse desespero, todos esses ventos, essas tempestades aos pés de quem realmente resolve, que é aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ele acalma a nossa tempestade com uma única palavra, com uma única frase: paz, aquieta-te, e tudo fica no seu lugar. É muito fácil falar, mas é difícil viver. Mas que o nosso coração esteja sempre desejoso para buscar a paz do Senhor, a paz do Espírito Santo, a paz que somente Ele pode nos dar. E aqui, irmãos, eu coloquei tipos de tempestade para que nós possamos entender realmente. A tempestade natural são essas coisas que acontecem independente das nossas ações, ou seja, ela vai chegar até nós independente de nós tomarmos uma atitude ou não. Somos afligidos pelas tempestades ao decorrer da nossa vida, amém? Tem coisas que não tem como nós evitarmos, mas nós vamos ser afligidos por ela, porque faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento como homens e mulheres, provocada por nós. Quando nós provocamos a tempestade, são as nossas decisões. A Bíblia é muito clara quando ela diz: tudo que semeamos, tudo que plantamos, iremos colher. Não plantaremos morango querendo colher melancia. Fatalmente vamos colher aquilo que plantamos. Então, se plantamos deslealdade, desonra, se plantamos mentiras, se plantamos deslealdade, mais uma vez que eu falei, semana passada falamos muito sobre deslealdade e lealdade. Tudo que plantamos vamos colher. Se plantamos fofocas, vamos colher acusações. Não tem jeito. Então, muito cuidado com aquilo que semeamos. Se plantamos defraudação, vamos colher desilusões. Não tem o que fazer. Então, cuidado com o que plantamos, que vamos... Quando plantamos vento, fatalmente vamos colher tempestades permitidas pelo Senhor. Essas tempestades, assim como com os discípulos, foi algo permitido pelo Senhor. O Senhor permite que algumas tempestades nos assolem, cheguem até nós, nos cause sim dor e sofrimento, angústia, porque isso faz parte de um treinamento. Pensamos assim como foi com Davi. Davi era leal, honesto, fiel a Saul, e mesmo assim Saul o perseguia e o tentava matar de todas as formas. O Senhor não via isso? Por que o Senhor não impedia? Porque tudo fazia parte de um grande propósito, a qual o Senhor preparava Davi, para que Davi fosse um rei corajoso, um rei vitorioso, assim como Davi foi. As tempestades permitidas pelo Senhor nos traz isso, nos traz fortalecimento, força, coragem, assim como foi com Josué. O Senhor permite que passamos por processos de tempestade para que Ele molde o meu caráter, para que Ele molde o seu caráter, porque o Senhor não vai nos elevar a um nível superior ou uma condição maior a qual nós não temos maturidade, nós não temos estrutura para suportar aquilo que é grandioso. Então o Senhor permite que passamos por momentos de tempestade. São aqueles momentos onde nós oramos e falamos para o Senhor: eu não entendo o porquê tudo isso está acontecendo. Senhor, eu jejuei, eu orei, eu busquei a tua resposta, o Senhor confirmou algumas situações em minha vida, eu senti paz naquela oração, e mesmo assim, buscando a tua presença, buscando a tua confirmação, olha o resultado, olha o que está acontecendo nesse momento sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus negócios. Eu abri empresa, mas a empresa foi direção do Senhor, agora ela está passando por severas dificuldades financeiras. Senhor, eu cumpri todo o passo a passo. Eu fiz cursos, eu me especializei e mesmo assim estou caminhando para uma falência. Mas esse momento o Senhor está moldando o meu e o seu caráter para que assim possamos receber algo muito grande e tenhamos estrutura. É um treinamento onde o Senhor vai colocando ali, dia após dia, a capacitação, a direção que Ele precisa para que o nome dEle seja glorificado. Toda e qualquer tempestade é para glorificar o nome do Senhor. Quando nós passamos por momentos assim, amados, nunca podemos largar a mão de Cristo, porque somente Ele tem o poder de declarar paz. Paz sobre essa tempestade. Acalma-te, é somente o Senhor. Então que nessa manhã, em meio às nossas tempestades, sejam elas naturais, que é a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, seja ela semeada por nós mesmos e estamos no momento de colheita, ou seja ela aquela que Deus permite para nos moldar o nosso caráter. Todas elas elevamos ao senhorio de Cristo, porque só Ele
tem a capacidade de acalmar todas elas. Somente Ele é o alívio, é a paz em meio às nossas tempestades. Que depositamos a nossa confiança no Senhor em meio às nossas tempestades e confiamos que elas vão se acalmar, porque o Senhor já deu uma palavra, que é a palavra de paz. Aquieta-te, e que nós possamos confiar nessa paz, porque o Senhor já fez, Ele já declarou. Então é só questão de tempos. Vai passar. Assim como no barco dos discípulos, passou. A mesma forma vai ser na minha e na sua vida. Vai passar, vai acabar. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Fica com Jesus. Uma semana abençoada, um dia maravilhoso sobre a minha, sobre a sua vida. Amém?